Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece e levando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela espiritualidade amiga que se faz presente, Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram acamados, pelos que se encontram nas ruas, por aqueles que estão em aflição, por nossa família, e que Deus abençoe a cada um de nós e que possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje estudaremos o capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. E ele nos diz: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e os injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também o mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede-vos logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 5, 44, 45 e 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu Criador, ela igualaria, o que é inadmissível, mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho. Quem é o nosso modelo, né? Quem é o nosso modelo? Nosso maior modelo é Jesus, que recebeu de Deus a incumbência de guiar a humanidade na sua evolução. E ele continua, meus amigos, apontando-nos o caminho a ser seguido até hoje, dirigindo a humanidade até que ela alcance a perfeição. Jesus teve que reduzir a sua luminosidade para conseguir encarnar nesse planeta de provas e expiações, com o fundo propósito de nos ensinar o que é o verdadeiro amor. E Ele mesmo nos trouxe essa verdade em todos os seus ensinamentos, né? E continuando, devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: Amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. E aí, será que é fácil? Não é fácil, né? Não é fácil porque nosso primeiro impulso não é orar pelos que nos perseguem e caluniam, não é verdade?
e sim de revidar, às vezes de uma forma ainda mais sórdida. Nos deixamos levar pelo sentimento de rancor, de ódio, e tudo isso comandado por quem? Pelo nosso orgulho, né? Eu não quero ficar por baixo. Por isso que o Evangelho nos esclarece que a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Quando cada um pensa em si antes de pensar no outro e cogita antes de tudo de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si a própria satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo nenhum os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. E aí, continuando, o Evangelho nos diz: com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo dos mais simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo um indício de uma superioridade moral, maior ou menor do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E pensar que já estamos há tanto tempo, né, em busca desse melhoramento, né, encarnações, encarnações. E o que Jesus nos pede não é para sermos perfeitos de um dia para a noite, no estalar de dedo. É para buscarmos, meus irmãos, nos empenharmos um pouco mais. Se a cada dia eu conseguir colocar a minha cabeça no travesseiro e refletir sobre meus feitos, e no dia seguinte tentar refazer os passos, melhorando só um pouquinho, eu já vou estar seguindo as diretrizes do Evangelho, através da reforma íntima, não é? Ir enumerando as nossas dificuldades e começar pela mais fácil, como, por exemplo, parar de reclamar, ir colocando no lugar da reclamação o agradecer, o agradecimento, e assim iniciamos a prática da gratidão. Gratidão a Deus, meus irmãos, né? Então vamos tentar, cada dia um passo, de cada vez, melhorando, reclamando menos, gritando menos, nos desesperando menos, termos mais fé, confiança em Deus, né? Que aí estaremos no caminho. E para complementar nossa leitura, vamos ler o trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo, pelo Espírito de Joana. O título é Perfeição, então a gente vai ler alguns trechos. É do capítulo 17, item 2, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ela faz uma análise desse trecho do Evangelho que a gente acabou de estudar, que a gente acabou de ler. A incessante luta dos espíritos é direcionada para a perfeição relativa, que lhe está destinada, rompendo a pouco e pouco as couraças que lhe obstaculizam alcançar a meta.
desvestindo-se dos equipamentos grosseiros que são heranças das experiências iluminativas por cujo trânsito se movimentou. Investe os melhores recursos quando alcança um nível de consciência lúcida para fazer brilhar a sua luz. Somos filhos de Deus, trazemos em nós essa fagulha de luz, né? Precisamos, como ele nos diz, e nos desvestindo dessas imperfeições, dessas couraças, como ele nos fala, né? Para quê? Para que a gente consiga nos melhorar. Essas chispas divinas que devem mergulhar no barro carnal a fim de desenvolver o Deus interno que se encontra adormecido em cada um de nós. Engrandece-se à medida que vence a sombra profunda que a reveste, experienciando valores cada vez mais nobres, que lhe constituem graus de desenvolvimento moral e espiritual. Em cada etapa supera um óbice e cresce, ampliando a capacidade de identificação com a vida, mediante o processo de aprendizagem, que lhe cumpre realizar o esforço pessoal, longe de qualquer protecionismo ou excepcionalidade, tendo-se em vista a superior justiça que rege todos os destinos. Cabe a nós. Não podemos delegar a nossa evolução a outro. Cabe a cada um de nós buscar esse processo de evolução, né? É o que nos diz esse trecho. A fim de que seja alcançado esse mister excelente, o método se encontra in situ no amor, que é o recurso valioso para facultar o entendimento em torno dos acontecimentos e das pessoas, suas oportunidades e suas irmãs espirituais, iluminando-se com o discernimento que a capacita para novos empreendimentos e lutas. Tratando-se de um processo de longo alcance, não poucas vezes a sombra elege o prazer, em vez do dever, gerando conflitos e vinculando-o a viciações de que passa a depender, quando poderia avançar mediante recursos menos penosos. É a porta larga, né, meus irmãos? Por vezes preferimos passar pela porta larga, que nos propicia exatamente o que fala, né? Essas viciações, esses prazeres momentâneos, né? Quando deveremos escolher a estreita, né? Adaptada aos primeiros fenômenos automatistas da evolução, passa pelos instintos que se lhe fixam demoradamente, necessitando ser transformados em sentimento, no que terá que investir sacrifício e abnegação para desnovelar-se dos condicionamentos geradores de gozos penosos e exaustivos. Jesus, o homem sábio e nobre, compreendeu essa dificuldade inerente ao estado de desenvolvimento dos seus contemporâneos e, enquanto dissertava sobre a necessidade do amor em relação aos adversários, propôs enfaticamente a necessidade da perfeição. O amar os vossos inimigos, não é? Impossibilitadas de compreender as sutilezas morais dos seus ensinos, aquelas mentes imediatistas e ensombradas necessitavam de um modelo que lhes permitisse o entendimento. E assim o mestre apresentou o Pai como uma síntese absoluta que é da perfeição, no entanto inalcançável, pois que o espírito criado jamais poderia ser igual ao seu Criador. Essa busca sugere a transformação moral incessante, a superação do ego severa e vigilante, facultando a libertação do self, cujo campo de ação ainda se encontra impedido para sua plena e total manifestação.
O amor ao próximo, recomendado por ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, o perdão, né? Produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Pelo seu significado profundo, é um amor diferenciado, daquele que deve ser oferecido ao inimigo, a quem se fez ofensor, projetando sua imagem controvertida e detestada por si mesmo naquele que lhe torna vítima. Amar a esse antagonista é não lhe retribuir a ofensa, não o detestar, não o conduzir no pensamento. Por essa razão, conseguir libertar-se da sua diabrite e agressividade. O amor libera aquele que o cultiva. Por essa razão, o mal dos maus não ata a vítima ao algoz, deixando-a em tranquilidade, o que não ocorre quando o ressentimento, o desejo de revide, a amargura se instalam, porque de alguma forma a pessoa passa a depender das vibrações maléficas do seu perseguidor. Esse sentimento desenvolve os significados éticos da individualidade, porque a prepara para os futuros embates, nos quais se fazem necessários a paciência, a compaixão, a caridade e o sentimento solidário. As imagens convencionais do inconsciente humano rejeitam formalmente o perdão ao inimigo e, consequentemente, o amor a que lhe causou dano à perturbação. Não faltarão aqueles indivíduos que informarão tratar-se de um postulado ingênuo. Esse amor é um mundo de perversidade, no qual se deve estar armado contra os perigos de cada momento. Todavia, sua visão profunda, Jesus sabia das circunstâncias difíceis porque passam as criaturas, e assim mesmo estabeleceu o amor como arma invencível contra o mal e a favor dos maus. Isso porque o amor é penetrante e altera o comportamento, dulcificando quem o exterioriza e aquele que o recebe, já que precede de vibrações saturadoras do eu superior. Não há, pois, como negá-lo diante das lições constantes dos relacionamentos humanos, nos quais somente esse sentimento consegue transformar moralmente o que a claridade da razão simplesmente não logra. A atualidade fria e cristalizada, em reações psicológicas contra a afabilidade e a ternura, tem, não obstante, a ideia correta de sã identidade de Jesus com o homem, superior que venceu todas as oposições que lhe antepuseram. Nessa imagem conceptual do homem Jesus, pode-se conceber de alguma forma a grandiosidade de Deus, superando qualquer conceito estabelecido de identidade e de humanidade, no ultrapassado antropoformismo que a mitologia religiosa do passado lhe atribuiu. Dessa maneira, nenhuma possibilidade existe de alguém ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Não obstante, pode-se inferir que é possível despojar-se do primarismo. Como o diamante, para brilhar, deve libertar-se de toda a ganga, passando pela necessária lapidação, a fim de que suas várias facetas reflitam a luz de fora, possuidor que é de pureza e luz interna. Em razão das lutas ásperas que devem enfrentar o homem e a mulher contemporâneo, sofrem de bloqueios profundos no inconsciente a respeito da necessidade de perfeição
encontrando-se mais preocupados com a conquista dos recursos que lhe propiciem comodidade hoje e repouso na velhice, esperança de melhores dias longe da enfermidade e do sofrimento, descuidando-se do essencial, que é o esforço para autoabrir-se aos pressupostos espirituais de Jesus, como terapia e solução para as questões que afligem o cotidiano. Somente quando o ser humano conseguir a própria integração, tornando-se uno consigo, isto é, realizando a perfeita harmonia entre o ser interno, que é e o externo que apresenta, realizando e vencendo a luta intrapsíquica contra o estabelecido, como triunfo e felicidade, aceitará os desafios propostos por Jesus. O esforço pela perfeição, portanto, é válido porque se antepõe à sombra e elimina as projeções negativas, estabelece pilotes, que são os pilares, de harmonia, contribuindo para o bem-estar do indivíduo em qualquer situação que lhe surja, asseveram com o pessimismo os campeões da sombra coletiva que o mundo é mau e deve ser combatido com astúcia e argúcia, jamais cedendo, nunca recuando, mantendo-se vigilância constante contra as armadilhas. O ser, porém, que busca a plenitude, não se turba diante desse conceito derrotista, porque sente que a realidade é muito diferente desse informe doentio e pode observá-lo nele mesmo, que aspira à situação mais enriquecedora e a experiências mais felizes. Estamos em busca dessa felicidade, só que essa felicidade só se tornará plena quando aprendemos a amar. Quando eu conseguir amar o meu irmão como eu amo a mim mesma, E quando eu conseguir amar o meu inimigo, só assim eu vou conquistar a tão esperada felicidade, E para finalizar, eu trouxe um texto extraído do livro Nascer e Renascer, obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier. E o título é Diante da Perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. E ele nos diz: esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da nossa meta. Impedimentos, compromissos, inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje, o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda não situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem nos dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha que te sobre ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém exige que sejas de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser desde agora o cultor da compreensão e da gentileza dentro do seu próprio lar, da tua própria casa. Ninguém esperas desempenhes ainda hoje o papel de herói na praça pública, mas pode calar
sem detença a palavra escura ou amargosa, capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda, sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje pode ser enfermagem, diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam a sarça do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendemos a começar. A planta que era ontem simples promessa é hoje a garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemo-nos para fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á um dia, preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos o porvir. E que possamos, meus irmãos, refletir sobre essas palavras e pensar que o importante é caminhar, como nos diz o texto, iniciando-se com um passo de cada vez. Isso que Jesus espera de nós, a busca constante pelo amor. Fiquem com Deus. Muito boa noite, queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos, onde estamos fazendo a leitura do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Para iniciar, vamos ler uma pequena mensagem do livro Dias Melhores, pelo irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli. E o título da nossa leitura de hoje é uma pergunta: quando? O que fazes com o teu tempo disponível? Quantos minutos ociosos te sobram a cada dia? Não os preenchas com inutilidades, nem simules ocupações estéreis, adiando o que há muito te espera o concurso das mãos. Liberta-te da teia do comodismo que te enreda o espírito. Não refaças o que já fizestes um sem número de vezes, fugindo de fazer o que te espera o inusitado esforço no bem que nunca fizeste. Há quanto vens adiando a leitura da obra que adquiriste? Que desculpas articularás hoje para não visitares o amigo acamado? Com que te envolverás para mais uma vez afastar da ideia a ideia de promover a doação do que te é supérfluo? Quando te decidirás a atravessar a rua e conhecer a instituição assistencial que se ergue defronte à tua casa? E quando responderás àquela carta de um familiar que solicita notícias tuas? Já te olhaste no espelho e viste quanto o tempo tem passado por ti? Fica aí a pergunta, não é mesmo? Muito bem, vamos então à leitura do nosso livro. Nós havíamos parado na semana passada no item 12 do capítulo 9, que tem por título Psicometria.
E este item 12 começa da seguinte maneira: tem por nome hipóteses e imagens. Como conclusão, creio legítimo supor que o principal enigma da psicometria é o próprio enigma do tempo em seu relacionamento com o espaço. Presos ao corpo físico, somos seres condicionados a universos tridimensionais, no qual o tempo também se apresenta em 3 fases ou dimensões: presente, passado e futuro. Como tudo o que ocorre no universo está gravado em fitas multidimensionais pelo cosmos afora, certas pessoas, provavelmente auxiliadas ou dirigidas por espíritos mais competentes, são capazes de ir ao passado e até ao futuro, como está provado, e ler o que ali se encontra gravado, da mesma forma que o cabeçote de um gravador eletrônico pode ler uma fita magnética e alimentar o complexo dispositivo mediúnico do aparelho que reproduz com maior ou menor fidelidade o que está contido na fita. A qualidade dessa reprodução depende da qualidade do aparelho e sua fidelidade na resolução de som e imagem. E desde o cabeçote até o tubo de vídeo e, consequentemente, alto-falantes, é todo um sistema que entra em operação. Se você olhar um filme cinematográfico contra a luz, poderá distinguir imagens estáticas ali impressas, embora não o som do filme. Se, porém, tomar uma fita com som e imagens gravados, nada perceberá a olho desarmado. A um exame de laboratório, você verá apenas que há uma película de plástico e uma finíssima camada de óxido de ferro ou cromo, nada mais. Para saber se alguma coisa está gravada ali, você precisará fazer passar a fita por um aparelho apropriado de vídeo. Sei bem que isto não é uma explicação, e sim uma hipótese formulada por analogia. Não passa de um artifício para se chegar ao entendimento de um complexo problema. A matemática ensina que, às vezes, precisamos de um número falso para descobrir o verdadeiro. No caso, o número não é falso, é apenas hipotético e pode estar certo como imagem de uma realidade que apenas se reflete em nosso plano, ao alcance da nossa inteligência e dentro do quadro dos nossos conhecimentos atuais. Há alguns anos estaríamos falando de fluidos que serviriam de veículos a todas essas manifestações. Hoje dispomos de imagens mais aproximadas, Amanhã, talvez, cheguemos à realidade mesma. Evitemos o assodamento, que nunca foi um bom conselheiro. Resta uma imagem semelhante para figurar o sistema que liga
o psicômetra, ou seja, o cabeçote do gravador com a fita, ou seja, a memória de Deus. Aí é que, ao meu ver, entra o objeto que, em lugar de ser um mero estimulante, como propôs Bozano, que não dispunha à época de uma imagem melhor, é um sintonizador. Uma vez fechado o circuito, só resta ao psicômetra ler o que está gravado e reproduzi-lo com a possível fidelidade a partir dos seus próprios circuitos internos. Sons, imagens, pensamentos, emoções, cenas históricas e dramas pessoais estão todos gravados por aí à nossa volta. Aprendemos a captar o som com os aparelhos de rádio, som e imagem com a televisão, som, imagem e pensamento com a psicometria, que também nos leva às cenas históricas e aos dramas pessoais. O tempo só espera que amadureçamos um pouco mais para ir nos mostrando os segredos da vida. Uma das minhas mais recuadas lembranças, aí pelos 6 ou 7 anos, foi o fascínio dos pré-históricos aparelhos de galena. Os da minha geração talvez se lembrem, mas os jovens têm hoje outras fascinações. Galena era um pequeno pedaço de mineral acinzentado, de formas mais ou menos regulares, ou seja, cristalizado, que hoje eu conheço como sulfeto de chumbo, que nos punha em sintonia com as primeiríssimas estações de rádio num pequeno raio geográfico de alguns quilômetros. Havia uma espécie de agulha que íamos movendo sobre o mineral para conseguir chegar ao ponto em que o som era mais audível ou menos confuso, como queira. Então era a glória, pois os toscos fones de ouvido reproduziam algo muito parecido com música e voz. Eram sons produzidos por gente invisível e que só poderíamos ouvir por meio do aparelhinho mágico. A sensação era a de quem está psicometrando o meio ambiente. Umas 3 décadas depois, eu vivia já em Nova York, quando fiquei sabendo que uma das empresas controladas pelo então cantor Bing Crosby acabara de inventar um processo pelo qual som e imagem ficavam gravados em fita magnética e a partir dali podiam ser reproduzidos. Estava nascendo o videotape. Pois é, quanto tempo se passou, não é? A tecnologia acabava de decifrar mais um enigma do universo. Eu fiquei fascinado. Como seria isso? Foram necessárias mais 2 décadas e meia para eu compreender que a tecnologia apenas reproduzira o que já existe, ou seja, um aparelho para ler, ouvir e transmitir o som inaudível e a imagem invisível, tal como o psicômetra faz com a memória de Deus, ou melhor, que Deus permite que ele o faça. Talvez por isso Bozano tenha escrito nas suas conclusões o seguinte: este
entrançamento de diferentes manifestações supranormais, representa, ao demais, a regra da fenomenologia metapsíquica, provavelmente por serem elas, em última análise, o produto de uma única faculdade transcendental, privativa do espírito humano, em sua dupla qualidade de encarnado e desencarnado, e mediante a qual ele se manifesta e evolui. Ernesto Bozano, 1930. Sem crítica ao autor ou ao seu brilhante tradutor, sinto-me no dever de confessar que prefiro o modo de dizer do nosso querido amigo Paulo de Tarso, que expressou tudo isso com uma só frase simples e direta assim: há diversidade de carismas, mas o espírito é o mesmo. Muito bem. No item 13 vai nos falar sobre o caso do vestido. Vamos ver. Podemos chamar o caso do vestido ao mais dramático episódio de psicometria ocorrido com Regina. Lembram-se de Regina, a médium que a gente conta sempre algum caso aqui? Foi assim como está narrado a seguir. Durante alguns anos, ela recebeu de um amigo espiritualista americano pacotes de roupas, calçados e brinquedos usados para distribuir. Ele recolhia esse material entre frequentadores do seu grupo, que lá costumavam chamar de igreja. Regina retirava os pacotes das repartições próprias, não sem vencer algumas barreiras burocráticas complicadas, selecionava o material, classificava-o e o distribuía pelos vários centros espíritas de seu conhecimento e confiança para a entrega aos necessitados. Certas peças ela encaminhava aos bazares administrados pelos próprios centros, que as vendiam para aplicar o produto em atividades sociais e, em vez de dar o material, entregava o dinheiro para a finalidade social a que se destinava. Uma vez, ela decidiu comprar um dos vestidos para o seu uso pessoal. Eram roupas de boa qualidade que demonstravam quase sempre pouco uso e estavam em bom estado, como também os calçados. Os brinquedos é que algumas vezes necessitavam de pequenos reparos. Regina chegou mesmo a desenvolver uma boa técnica de recuperação, restituindo à peça uma condição de quase nova. E com isso, fez a alegria de muita criança que jamais poderia ter sonhado com um brinquedo importado. O vestido de sua escolha era um longo, simples e elegante, muito do seu gosto pessoal. O dinheiro correspondente foi encaminhado ao centro e ela guardou-o, pois não estava necessitando dele no momento, dado que ela mesma sempre fez as suas próprias roupas. Certo dia, porém, resolveu preparar o vestido para usar. Depois de lavá-lo cuidadosamente e fazê-lo secar, começou a passá-lo a ferro. Sentiu-se logo invadida por uma sensação de tristeza que foi crescendo e dominando seu pensamento e suas emoções. Era uma angústia vaga, indefinida a princípio, mas real. Nada havia, no momento, de particularmente aflitivo para ela. Estava de férias, sentia-se feliz, nada tendo de especial
a desejar e nem motivo algum para sentir-se melancólica. Mas a angústia foi crescendo e trouxe com ela uma sensação de medo, de pesar que a afligia. Subitamente, ela percebeu que seu ventre crescera, estava muito inchado. Ela percebeu que tinha um câncer abdominal e estava prestes a morrer. Já assustada a essa altura, foi ao espelho e viu-se aturdida, com os olhos, com o ventre crescido e com uma aparência terrível. O rosto lívido, contraído. Não havia dúvida. Oh, meu Deus, estou com câncer, pensou ela. Verdadeira comoção interior desencadeou-se nela. Além da angústia magoada, não queria morrer. Não era justo partir tão cedo, vitimada pelo câncer. Subitamente, as lágrimas começaram a escorrer-lhe pelo rosto abaixo, incontroláveis. E à medida que a sensação angustiosa parecia sufocá-la, caminhou um pouco pela casa e voltou ao espelho. Lá estava a imagem do desespero, em pranto, ventre crescido. E ela pensou: mas como é que eu nunca soube que eu tinha câncer e de repente aparece esse ventre assim, inchado? Pois é, foi esse o pensamento mágico. Ela estremeceu, sacudiu a cabeça e disse a si mesma: espera aí, em primeiro lugar, eu não tenho câncer coisa alguma. Em segundo, mesmo que eu tivesse, não seria motivo para esse drama todo. Afinal de contas, morrer não é nenhuma tragédia. Era como se estivesse saindo de um estado de transe. Havia parado para pensar e começou a desdobrar o raciocínio na tentativa de racionalizar aquilo tudo. Afinal, o que estaria acontecendo com ela? Ainda há pouco estava se sentindo feliz e bem disposta, pensando nas coisas boas da vida. Quando foi mesmo que a invadiu aquela sensação de desconforto que chegou ao pânico? Pacientemente, começou a repassar as atividades do dia, analisando o estado mental e emocional ligado a cada uma delas, e acabou chegando ao momento em que passava o vestido a ferro. Percebeu então que fora ali que a tristeza começara, e foi num crescendo que a levou aos limites do desespero após haver vestido aquela peça. Não havia dúvida, era o vestido o causador de tudo aquilo. Tirou-o imediatamente e jogou-o num tanque com água, temerosa de que ele viesse a contaminar psiquicamente outras roupas suas no armário. Em seguida, tomou um banho, sentou-se e orou por alguns momentos, dirigindo seu pensamento à dona do vestido, pois a essa altura estava convencida de que a mulher morrera de câncer, sentindo-se injustiçada e infeliz, cheia de temores e aflições, e até mesmo desesperada e inconformada, porque não queria morrer. Sentiu-se prontamente aliviada de toda aquela pressão emocional. E sem saber o que fazer do vestido, e não desejando dá-lo a ninguém, para evitar que outros viessem a sofrer aquelas angústias, talvez sem o mesmo tipo de defesa que ela dispunha, Regina conversou a respeito do estranho caso com uma amiga mais experimentada, e esta lhe sugeriu que o vestido fosse encaminhado ao centro no qual ela servia, para que fosse levado a uma reunião mediúnica, onde orariam pela desconhecida pessoa a quem a roupa pertencera. A sugestão não trazia-lhe uma boa carga de convicção, mas não lhe ocorreu uma outra previdência a tomar. Nunca soube Regina do que poderia ter acontecido
com a moça do vestido, mas certamente a intenção foi a melhor possível de ajudá-la a superar sua decepção em face da morte que, para muitos, é um mal irremediável, quando é apenas uma transição, muitas vezes até para melhor. Daí em diante, Regina passou a ser mais cautelosa, nunca mais vestiu roupa alheia e nem gosta de emprestar as suas. Se alguém lhe pede uma peça emprestada, ela prefere dá-la de uma vez. Nunca se sabe das vibrações que se entranham nas peças e dos contágios psíquicos que possam trazer para quem as usa depois. Muito bem, até aqui então a nossa leitura de hoje, do nosso Diversidade dos Carinhos. Vamos terminar o nosso trabalho agradecendo a Deus com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E uma boa noite a todos.